Senhores vereadores e vereadoras, público presente, internautas, boa noite. Sob a proteção de Deus, vamos dar início à 26ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 22 de 8 de 2016, às 19 horas. Solicito ao novo vereador Alexandre Miguel que proceda à leitura do texto da Bíblia. Boa noite a todos. Os dois caminhos. Feliz o homem que não procede conforme os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que dos ímpios leva à perdição. Só isso, presidente. Muito obrigado, presidente. Dando sequência, solicito ao vereador, primeiro secretário da Casa, vereador José Fernando Oliveira, que proceda à chamada regimental. Boa noite, senhores e senhoras. Chamada regimental da 26ª sessão ordinária do dia 22 de agosto de 2016. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Presente. Vereador José Fernando de Oliveira. Presente. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Presente. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Presente. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Presente. Vereador Valdomiro de Paiva. Presente. Vereador Vanderlei Mocuzzi Teixeira. Está finalizada a chamada regimental, senhor presidente. Havendo fórum legal, declaro aberta a presente sessão. E prossiga ainda o primeiro secretário a leitura da ata da 25ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de 8 de 2016. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. A ata da 25ª sessão ordinária, realizada no Salão Nobre Luiz Franco de Camargo, em 15 de agosto de 2016. Aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2016, às 19 horas, reuniram-se na Câmara Municipal todos os vereadores, em conformidade com o livro de presenças. Pelo nobre presidente, vereador Valdomiro de Paiva, foi solicitado ao vereador Hélio José Viana Gonçalves para que procedesse à leitura de um trecho da Bíblia. Logo após, foi solicitado ao primeiro secretário para que realizasse a chamada regimental. Havendo um quórum legal, sob a proteção de Deus, foi declarada aberta a presente sessão. Em seguida, pelo nobre presidente, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse à leitura da ata da 24ª sessão ordinária, realizada nesta Casa de Leis, em 8 de agosto de 2016. Após a leitura, a referida ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada unanimemente. Em seguida, pela presidência, foi consultado o plenário para a inclusão na ordem do dia da votação das contas municipais referentes ao exercício financeiro de 2013, bem como a leitura do projeto de lei número 23/2016, de autoria do Executivo. Havendo concordância, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse à leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal, projeto de lei número 22/2016, substitutivo ao projeto de lei número 16/2016, expondo sobre a alteração das alíquotas de contribuição previdenciária devidas pelo município de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, ao regime próprio de Previdência Social, RTPS, e projeto de lei
número 23/2016, dispondo sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa de 2016, no valor de R$ 660 mil. A seguir, os referidos projetos foram encaminhados às comissões para estudos e pareceres. Logo após, pela presidência, foi solicitado à segunda secretária para que procedesse a leitura do ofício encaminhado pela promotoria, ofício número 061/2016, da Sexta PJ Atibaia, solicitando que seja informado as contas municipais que foram julgadas por esta Casa a partir do exercício de 2004. A seguir, pela segunda secretária, foi solicitado o expediente dos vereadores. Requerimento número 26/2016, de autoria do vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Logo após, pela presidência, foi solicitado a vereadora Rosângela de Souza Pavanelli Escudeiro para que procedesse a leitura do parecer apresentado pela presidente e pelo membro da Comissão Especial de Análise das Contas Municipais de 2012. TC número 0018-62/026/12, sendo que o parecer do relator for lido na 22ª sessão ordinária de 2016. Em seguida, pelo nome presidente, foi solicitado ao vereador Paulo Sebastião Bueno para que procedesse a leitura do parecer da Comissão Especial de Análise das Contas Municipais de 2013, TC número 00-1930/026-13. Logo após, pela presidência, foi solicitado à segunda secretária para que procedesse a leitura do expediente de terceiros. Em seguida, o requerimento número 26 de 2016 foi colocado em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Logo após, o referido requerimento foi colocado em votação, sendo aprovado unanimemente. Logo após, as contas municipais do exercício financeiro de 2012 e de 2013 foram colocadas em discussão. Com a palavra, os nobres vereadores Paulo Sebastião Bueno, Valdomiro de Paiva e José Fernando de Oliveira. Em seguida, pela presidência, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas municipais do exercício financeiro de 2012, TC número 00818/026-12, foi colocado em votação, sendo acatado por 6 votos favoráveis dos vereadores Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Paulo Sebastião Bueno, Pedro Domingos de Oliveira, Raimundo Aparecido Bueno, Rosilene Camargo Pavinato e Valdomiro de Paiva, e 5 contrários dos vereadores Diego Mendes de Souza Carribeiro, José Fernando de Oliveira, Hélio José Viana Gonçalves, Rosângela de Souza Pavanelli Escudeiro e Vanderlei Mocuzzi Teixeira, ficando, portanto, rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões referentes ao exercício financeiro de 2012. Logo após, pela presidência, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas municipais do exercício financeiro de 2013, TC número 001930/026-13, foi colocado em votação, sendo acatado por unanimidade de votos, ficando, portanto, aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões referentes ao exercício financeiro de 2013. A seguir, pela presidência, foi realizada a leitura do decreto legislativo número 02/2016, dispondo sobre rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, referente ao exercício financeiro de 2012, processo do Tribunal de Contas número 001862-26-12, bem como do decreto legislativo número 03/2016, dispondo sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, referente ao exercício financeiro de 2013, processo TC número 001930-026-13. A seguir, não havendo
mais nada a se tratar, pela presidência foi encerrada a presente sessão. Para constar, Renata Ribas de Sena Flores, secretária da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada pelos presentes, será então assinada. Valdomiro de Paiva, presidente, Diego Mendes de Souza Carribeiro, vice-presidente, José Fernando de Oliveira, primeiro secretário, Rosilene Camargo Pazinato, segunda secretária. Está finalizada a leitura da ata, senhor presidente. Bom, a ata da 25ª sessão ordinária, realizada nesta casa no dia 15 de agosto de 2016, está em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes Souza Carribeiro. Aprovado. José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Rosângela de Souza Pampano Escudeiro. Aprovado. Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vanderlei Bucus Teixeira. Aprovado. A ata está aprovada por unanimidade de votos. Prossiga ainda o primeiro secretário, vereador José Fernando, a leitura dos expedientes recebidos dos senhores vereadores, expediente recebido do Evento Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Indicação número 35/2016. Indico à mesa, ouvido do outro plenário, para que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal para que proceda a manutenção do calçamento da Rua Juvenal de Oliveira Bueno, Vila São José, da Rua Antônio Adriano da Costa até a empresa. Justificativa. O trânsito pesado do local vem há tempos deformando o calçamento, causando sérios transtornos e riscos à segurança dos autos e também pedestres. Sala das Sessões, 17 de agosto de 2016, Alexandre Miguel Aparecido da Silva, vereador. Indicação número 36/2016. Indico à mesa, ouvido do outro plenário, para que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal para que proceda a manutenção do asfalto à Rua Diomar Antônio Ramos, Vila Operária, altura do número 480. Justificativa. Os usuários da via e os moradores do local reclamam pela manutenção de uma obra realizada há tempos e que não foi devidamente consertada, causando transtorno a todos. Sala das Sessões, 17 de agosto de 2016, Alexandre Miguel Aparecido da Silva, vereador. Indicação número 37/2016. Indico à mesa, ouvido o outro plenário, para que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal para que se proceda a estudos a respeito do trânsito de veículos no entroncamento da Rua Chile com a Rua Paraguai no Parque Hortência. Justificativa. Os condutores de veículos e os moradores do local reclamam que, com o aumento do movimento do trânsito, o local tem oferecido riscos de acidentes, informando que já houve ocorrências. Além disso, os motoristas dos ônibus que transportam os alunos há muito reclamam da dificuldade de fazer a curva, sugerindo ampliar a largura da ligação entre as duas ruas. E também um morador da Rua Paraguai relatou que um caminhão carregado perdeu o embalo e, ao entrar na Rua Chile, ele voltou, por pouco não batendo em sua casa. Sala das Sessões, 17 de agosto de 2016. Alexandre Miguel Aparecido da Silva, vereador. As três indicações acompanham de fotos do local. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Projeto de Lei número 8, de 17 de agosto de 2016. Dispõe sobre denominação de logradouros públicos no loteamento residencial Santa Marta, localizado na estrada Anhanguara, bairro da Cachoeirinha, município de Bom Jesus dos Perdões. José Fernando de Oliveira, Paulo Sebastião Bueno, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro,
Pedro Domingues de Oliveira, Hélio José Viana Gonçalves, Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Valdomiro de Paiva, Rosilene Camargo Pazinato, Diego Mendes de Souza Carribeiro, Raimundo Aparecido Bueno, Evanderlei Bocuse Teixeira, todos os vereadores da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, no uso de suas atribuições legais, fazem saber que a Câmara Municipal aprova a seguinte lei. Artigo 1º. A Rua 1 do loteamento residencial Santa Marta, no bairro da Cachoeirinha, município de Bom Jesus dos Perdões, com memorial descritivo acostado deste projeto de lei, passará a denominar-se Rua Nair Passos Sevilha. Artigo 2º. A Rua 2 do loteamento residencial Santa Marta, no bairro da Cachoeirinha, município de Bom Jesus dos Perdões, com memorial descritivo acostado neste projeto de lei, passará a denominar-se Rua Valdemar Ramos. Artigo 3º. A Rua 3 do loteamento residencial Santa Marta, no bairro da Cachoeirinha, município de Bom Jesus dos Perdões, com memorial descritivo acostado neste projeto de lei, passará a denominar-se Rua Ioquil Sakata. Artigo 4º. A Rua 4 do loteamento denominado Residencial Santa Marta, no bairro da Cachoeirinha, município de Bom Jesus dos Perdões, passará a denominar-se Rua José Joaquim Barbosa. Artigo 5º. As despesas com a presente lei correrão por contas das verbas próprias orçamentárias. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Justificativa. Trata-se de loteamento regularmente aprovado no bairro da Laranja Cachoeirinha, no município de Bom Jesus dos Perdões, estado de São Paulo. Imperioso, portanto, que seus logradouros sejam denominados para melhor localização dos seus endereços. Os nomes escolhidos tratam-se de pessoas falecidas e de reputação ilibada, que se destacaram na história de Bom Jesus dos Perdões, cujo currículo, que segue anexo, fica fazendo parte integrante deste projeto de lei. Desta maneira, apresentamos o presente projeto de lei a esta Casa Legislativa para apreciação pelo colegiado. Sala das Sessões, 17 de agosto de 2016. José Fernando de Oliveira, Paulo Sebastião Bueno, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, Pedro Domingues de Oliveira, Hélio José Viana Gonçalves, Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Valdomiro de Paiva, Raimundo Aparecido Bueno, Rosilene Camargo, Diego Mendes de Souza Carribeiro, Vanderlei Bocuse Teixeira. Nair Passos Sevilha. Nascida em 17 de fevereiro de 1940, natural de Bom Jesus dos Perdões, onde residiu por toda a vida. Filha de Joaquim de Almeida Passos e Benedita de Oliveira Passos, com mais 5 irmãos. Casou-se em 15 de novembro de 1958, aos 18 anos de idade, com Francisco Sanches Sevilha, filho de Nicolau Sanches Vargas e Ingrácia Sanches Sevilha, imigrantes espanhóis. Mãe de 11 filhos, um deles vindo a falecer ainda bebê, frutos de seu matrimônio que sobreviveu a 35 anos de felicidade, amor e parceria para juntos enfrentarem as adversidades da vida, vindo a sofrer a perda de seu companheiro em maio de 1993. Dedicou a vida à família, irmãos, filhos e netos, vindo a falecer em 22 de agosto de 2011, aos 71 anos de idade, na sua condição de viúva, guardando no coração o amor e a fidelidade ao esposo. Trabalho sócio-religioso. Dona Nair Sanches, como era conhecida, foi presidente da Irmandade do Sagrado Coração de Jesus, do Santuário do Senhor Bom Jesus dos Perdões, foi a pioneira da Pastoral da Criança, criada por Zilda Artes,
que fazia um trabalho de acompanhamento em ações básicas de saúde, educação, nutrição e cidadania, com o objetivo de desenvolvimento integral das crianças da comunidade. E também foi membro da AMIC, Associação Amigos da Criança de Bom Jesus dos Perdões. Valdemar Ramos, nascido em 28 de janeiro de 1936, falecido em 2 de julho de 2013. Nasceu em Silvanópolis, Minas Gerais, filho de Diomar Antônio Ramos, que foi vereador e vice-prefeito, e Lázaro Anelli. Ainda criança, veio de Minas Gerais com seus pais para tentar uma vida melhor em Bom Jesus dos Perdões, estado de São Paulo. Desde pequeno, cresceu vendo seu pai trabalhar no comércio e se dedicar à vida política, e por isso acabou seguindo o exemplo do pai. O comércio o ajudara a se tornar conhecido e popular, e assim também entrou para a política, tendo sido vereador por 2 legislaturas. Atuando ativamente em prol da cidade, foi casado com Terezinha Agueda Ramos, já falecida, com quem teve 5 filhos: José Haroldo, Sueli, Célio, Luiz Fernando e Caio. Iokio Sakata, nascido em 20 de nove de 1913, natural de Kumamoto, Japão. Deixou o Japão em 1934, com 21 anos de idade, solteiro, juntamente com um irmão mais velho, casado, que trouxe a esposa, um filho, e ele completando o 4º membro da família Sakata. Necessário na época para embarcar no navio dos imigrantes com destino ao Brasil. Assim como era o sonho de todos os imigrantes da época, veio atrás de um ideal na terra prometida, Brasil, a fim de ganhar muito dinheiro e retornar à sua terra natal, logo em seguida. Mas nada disso aconteceu em virtude do surgimento da Segunda Guerra Mundial e outras adversidades. Seu desembarque ocorreu em Santos, de onde foi enviado para a região norte do Paraná, Londrina, iniciando suas primeiras atividades como colono em fazenda no cultivo de café. Deslocando-se logo depois para a cidade de Marília, São Paulo, Presidente Prudente, São Paulo, e logo em seguida estabelecendo-se na sede de Paraguaçu Paulista, São Paulo, onde se casou com uma Nisei, Taki Sakata, filha de um dos primeiros imigrantes japoneses da região, e onde na ocasião já não trabalhava como empregado nas colônias, mas sim produzindo sua própria lavoura de algodão em terras arrendadas. Nome da esposa: Take Sakata. Filhos: Toku Sakata, Tomiko Sakata, Eiko Sakata, nascidos em Paraguaçu Paulista, São Paulo, e os demais filhos, nascidos em Bom Jesus dos Perdões: Mário Mototaka Sakata, graduado engenheiro mecânico têxtil; Paulo Suco Sakata, Francisco Chiekuchi Sakata, graduado em engenharia civil; Yoshio Sakata, graduado em engenharia civil; Margarida Emiko Sakata, Jorge Yosuki Sakata, Ana Tomoko Sakata, funcionária pública da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo; e Márcia Satiko Sakata, graduada em análise de sistema administrativa e processamento de dados, funcionária pública do Fórum de Campinas, Estado de São Paulo. 1946, chegada da família Sakata em Bom Jesus dos Perdões, dedicando a vida na lavoura, ainda em terras arrendadas do cultivo de batatas, tomates, vagem, pepino, etc., durante um período de 5 anos. 1951, pela primeira vez, tornou-se proprietário de pequeno pedaço de terra no bairro da Cachoeirinha, a primeira parte
de uma sucessiva compra de terras, onde foi construída a primeira residência, a pau a pique, e dando continuidade na plantação de batatas, tomates, vagens e outras verduras, lavrando a terra manualmente, debaixo de sol e chuva, com utilização de enxadas, enxadões e com arados puxados a boi, cavalos e semeadeiras manuais, contando com o auxílio dos 3 filhos mais velhos que acabaram de concluir o curso primário e tiveram que interromper os seus estudos para dar prosseguimento a cursos superiores e para dar apoio ao sustento da família. Além dos 3 filhos, que já trabalhavam em casa, contava também com o apoio dos demais filhos, que estudavam e iam direto para a lavoura, tão logo chegassem das aulas, dedicando-se arduamente até a tarde da noite. Todos os dias, principalmente na época da safra, em tempo integral, no período de férias escolares, também teve que contar com a mão de obra externa, oferecendo oportunidade de emprego para muitas pessoas que moravam no bairro e até pessoas da cidade, que tinham necessidade de trabalhar, pagando a eles salários semanais, garantindo assim o sustento de muitas famílias por longo período. Enfrentou sérias dificuldades, tendo perdido muitas vezes toda a safra da lavoura de batatas, tomates, morangos e pêssegos, já às vésperas da colheita, afetadas por granizos ou fortes geadas, e até mesmo por ataques de insetos e alguns tipos de pestes da lavoura, mas sempre honrando os seus compromissos, muitas vezes fazendo até empréstimos em bancos, até de amigos, para pagar os empregados, preocupado em não deixar faltar nada, e bem como não deixar nenhuma família desamparada. Sempre trabalhando com perseverança, foi conquistando e ampliando as suas aquisições de terras, chegando a adquirir todas as glebas de terras que faziam divisas com as terras que já eram de sua propriedade. Em 1957, foi construída a primeira casa de tijolos com cobertura de telhas de barro, sede principal, onde a família reside até hoje, e também foi adquirido o primeiro trator com implementos agrícolas, a custo de árduos e longos financiamentos. Também foi um grande produtor de pêssegos, tipo mesa e conservas, entre o início da década de 60 até meados da década de 70. E, na sequência, veio a produção de morangos, onde uma grande parte da safra era exportada para a Argentina, oferecendo em todo esse período oportunidade de empregos a uma grande quantidade de pessoas do bairro e da cidade, incluindo transportes de ida e volta, tanto na época do ensacamento das frutas como nas colheitas. Todas as terras que não eram utilizadas para o cultivo da lavoura própria eram sempre arrendadas para meeiros, dando oportunidade assim por longo período para que os mesmos pudessem fazer os seus plantios de arroz, milho e feijão, repartindo suas colheitas em troca dos empréstimos das terras, fornecimento de adubos, aração de terra e até sementes. Todas as safras produzidas de sua lavoura eram comercializadas pela Cooperativa Agrícola Bandeirantes, da qual era associado e também foi membro do Conselho Fiscal durante todo o período de sua existência. Uma grande parte da safra de morango era exportada para a Argentina. Cidadão honrado, homem sério e respeitado pela população do bairro e também pelo povo da cidade de Bom Jesus dos Perdões, pela qualidade de trabalhador, honesto, humilde, responsável e colaborador, muitas vezes prestando apoios à comunidade do bairro, colocando à disposição na época o único veículo, Kombi, de sua propriedade para prestar socorros aos enfermos, gestantes que procuravam para levá-los a hospitais, farmácias, etc. Da cidade de Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, Atibaia,
ou até mesmo Bragança Paulista. Outras vezes colocando à disposição dos associados dos clubes de futebol da cidade e bairros e do Caicano, levando jogadores para participações em eventos esportivos em outras cidades, bem como proporcionando aos empregados e familiares, uma vez por ano, uma viagem à Aparecida do Norte ou um passeio à Praia de Santos em agradecimento aos bons resultados alcançados em suas lavouras. Na comunidade da colônia japonesa, ocupou por diversas vezes o cargo de presidente da Associação Civil Cultural Nippon Brasileira, Caicano, pertencente à colônia japonesa da cidade de Bom Jesus dos Perdões. Sempre foi membro da diretoria desta associação, bem como foi conselheiro consultivo da entidade até o fim de sua vida. Foi homenageado em 1978 pelo governador do estado de São Paulo, Paulo Egídio Martins, em consideração aos seus méritos pessoais dedicados, culto à história pátria brasileira. Foi homenageado em 1988 pelo governo do Japão, durante a comemoração dos 80 anos de imigração japonesa, em reconhecimento pelos seus méritos e dedicação ao desenvolvimento da agricultura brasileira. Dia 13 de maio de 1995, data de falecimento com 82 anos. José Joaquim Barbosa, filho de José Barbosa Filho e Geralda Francisca de Jesus. Nasceu em 27 de janeiro de 1944. Veio para Bom Jesus dos Perdões pela primeira vez em 1967, trabalhar na lavoura. Em 1972, tornou-se comerciante, montando seu comércio na Vila Operária, Avenida São João. Casou-se em 1972 com Carmelina Maria Barbosa, com quem teve 3 filhos. Ficou viúvo em 1990, aos 46 anos. Foi eleito vereador por 2 mandatos, chegando a ser presidente da Câmara Municipal. No seu primeiro mandato, em 1983, o slogan era lutar pelo abastecimento abundante de água potável à população e pela preservação das ruas do perímetro urbano e estradas rurais. Em sua trajetória política, contribuiu muito pelo desenvolvimento da cidade e na fiscalização dos atos do Executivo. Curiosidade: no seu primeiro mandato, houve empate entre ele e a candidata conhecida como Negra do Posto. Contudo, Joaquim Barbosa saiu vitorioso, porque o desempate se deu por ser alguns meses mais velho. Faleceu em 15 de maio de 2015. Deixou muitos amigos e muitas saudades. Portanto, aos seus 71 anos, viveu quase 50 anos na cidade que amou e desejou sempre estar. Bom Jesus dos Perdões. Aqui consta também o memorial descritivo de toda a área do residencial Santa Marta, onde fica à disposição de Vossas Excelências e como também da população que souber precisar de alguma informação, quiser saber de alguma informação, consta aqui no projeto de lei, incluindo a aprovação da Gracoata. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, projeto de lei número 9, de 18 de agosto de 2016. Dispõe sobre: denomina a rua existente no bairro Denomina a rua existente no levantamento planimétrico de rua Rima Ramos Ferreira, no município de Bom Jesus dos Perdões. Paulo Sebastião Bueno, José Fernando de Oliveira, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, Pedro Domingues de Oliveira, Hélio José Viana Gonçalves, Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Valdomiro de Paiva, Rosilene Camargo Pazinato, Diego Mendes de Souza Carribeiro,
Raimundo Aparecido Bueno e Vanderlei Bocuse Teixeira, vereadores da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, de suas atribuições legais, fazem saber que a Câmara Municipal aprova a seguinte lei. Artigo 1º. A rua sem denominação, localizada dentro da matrícula imobiliária 83851 do CRI de Atibaia, cujo leito da rua encerra a área de 5.756,29 metros quadrados, no centro do perímetro urbano do município de Bom Jesus dos Perdões, estado de São Paulo, com memorial descritivo acostado neste projeto de lei, passará a denominar-se Rua Rima Ramos Ferreira. Artigo 2º. As despesas com a presente lei correrão por conta das verbas próprias orçamentárias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Justificativa. Dona Rima trata-se de pessoa muito querida e carinhosa na cidade de Bom Jesus dos Perdões. Descendente da tradicional família Ramos. O projeto de lei de denominação de logradouro visa a homenagear essa ilustre e saudosa cidadã perdoense, cuja biografia segue anexa ao projeto de lei. Sala das Sessões, 18 de agosto de 2016. Paulo Sebastião Bueno, vereador. José Fernando de Oliveira. Rosângela de Souza Papai Escudeiro. Pedro Domingos de Oliveira. Hélio José Viana Gonçalves. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Valdomiro de Paiva. Raimundo Aparecido Bueno. Rosilene Camargo Pazinato. Diego Mendes de Souza Carribeiro e Vanderlei Bocuse Teixeira. Rima Ramos Ferreira. Dona Rima Ramos Ferreira nasceu nessa terra de Bom Jesus dos Perdões no dia 5 de abril de 1924. Filha de Josefa Ramos Guimarães e Antônio Ramos Gonçalves. Nasceu na propriedade de seus pais, que era onde hoje é o sítio do senhor José Marcos, ali próximo ao Clube Marinas. Era uma família numerosa, 11 filhos. Era ela a caçula das meninas. Dona Rima cresceu ali mesmo, e quando chegou à idade escolar, vinha a pé com seus irmãos e vizinhos para a escola da Capela, como era chamada a nossa cidade. Era boa aluna, dizia ela, ajudava os alunos mais fracos a fazerem seus deveres escolares. Foi colega de Dom Antônio de Souza, bispo emérito de Assis, nascido nesta terra também. Depois de concluída a escola primária, Dona Rima foi matriculada por sua mãe no Colégio das Freiras, em Bragança, mas não deu continuidade, pois não conseguia ficar longe de sua mãe. De volta à sua casa, seguiu sua vida ajudando sua mãe e suas irmãs na vida do lar. Nesta época, havia muita falta de professor na pequena escola da nossa cidade, e eventualmente Dona Rima dava aula em substituição. Tinha uma caligrafia belíssima. Em 1941, Dona Rima conheceu senhor Luiz Gonzaga Ferreira, que depois de 4 anos de namoro, no dia 10 de maio de 1945, tornou-se seu marido, com as bênçãos do padre Adolfo, neste amado santuário de Bom Jesus dos Perdões. Dona Rima tinha uma característica muito interessante. Amava esta cidade como ninguém imagina. Se alguém falasse mal da sua terra e ela ouvisse, não tinha dúvida, mostrava o caminho da saída e as alternativas que a pessoa descontente teria para sair e ir para outro lugar qualquer. Dona Rima e seu Luiz tiveram 4 filhos: Luiz Antônio Ramos Ferreira, Neide Aparecida Ramos Ferreira, Nelson Ramos Ferreira e Vilma Ramos Ferreira. Foram excelentes pais, dedicaram sua vida aos filhos. Dona Rima cuidou da casa até os filhos entrarem na escola. Depois, com a necessidade de ajudar seu marido, começou a trabalhar na escola onde ela já trabalhava. Dona Rima foi servente escolar por 35 anos na escola estadual
professor Francisco Davante. Todas as crianças que passaram pelo Davante sabem como ela era dedicada a elas, sempre preocupada com aquelas que tinham fome, frio ou qualquer dificuldade que ela notasse. A vida era difícil para todo mundo, e também para a família de Dona Rima. Naquela época, se recebia em dinheiro vivo, como se diz. Uma vez, uma professora de Campinas recebeu seu salário e ia no mesmo dia para a sua terra. Pegava seu trem em Guaxinduba. A professora saiu apressada da escola para tomar o trem, quando, sem perceber, derrubou a carteira. Dona Rima passou pelo local logo a seguir e achou. Não pensou duas vezes. Pegou um táxi e correu até a estação onde estava a professora, que ainda não tinha dado falta de sua carteira. Assim, Dona Rima não media esforços para ajudar o próximo. Dona Rima criou seus 4 filhos, ensinando a ajudar o próximo, e lhes dizia que fossem como Sirineu, que evitasse dizer não às pessoas que lhe podiam favorecer. Dona Rima deixou 4 filhos e 12 netos e 6 bisnetos. Os netos que mais conviveram com ela foram sempre a todos que não houve no mundo avó melhor. Dona Rima Ramos Ferreira faleceu em 5 de setembro do ano de 2005. Segue em anexo também o projeto de lei, senhor presidente, o plano de loteamento, a matrícula assinada, o cartão de registro de imóveis. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Moção número 09/2016. Apresentamos à mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, a presente moção de aplausos aos ilustríssimos cidadãos perdoenses Marcos Bueno e Rodrigo Escudeiro pela participação especial nas Olimpíadas Rio 2016. Justificativa. Os Jogos Olímpicos é também uma celebração mundial da paz entre os povos civilizados. Justamente 2 ilustres cidadãos perdoenses colaboraram para o brilhantismo das Olimpíadas Rio 2016. O subtenente reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Marcos Bueno, 54 anos, filho de Noel Bueno e de Alzira de Paula Bueno, foi convocado pela Força Nacional para trabalhar como agente de segurança nas Olimpíadas como operador de Mag-Bag, revista por raio-x no Parque Olímpico, palco das modalidades esportivas de natação, tênis, lutas, vôlei, etc. Rodrigo Escudeiro é esportista perdoense na modalidade de ciclismo BMX. Como membro do Comitê Olímpico Brasileiro, trabalhou como voluntário dentro das instalações da pista olímpica. A Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, em nome do povo, sente-se orgulhosa pelo belo trabalho realizado por esses 2 ilustres cidadãos perdoenses, que representaram tão bem a nossa cidade nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, 22 de agosto de 2016, Dr. Valdomiro de Paiva, presidente, Diego Mendes de Souza Carribeiro, vice-presidente, José Fernando de Oliveira, primeiro secretário, Rosilene Camargo Pazinato, segunda secretária, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, tesoureira, Alexandre Miguel Aparecido da Silva, vereador, Hélio José Viana Gonçalves, vereador, Paulo Sebastião Bueno, vereador, Pedro Domingues de Oliveira, vereador, Raimundo Aparecido Bueno, vereador, e Vanderlei Bocuse Teixeira, vereador. Tribunal de Contas do Estado.
Gabinete do Conselheiro Renato Martins Costa. São Paulo, 29 de junho de 2016. Senhor Presidente, pelo presente encaminho a Vossa Excelência, na conformidade do disposto inciso 15 do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93, cópia do inteiro teor da decisão da colenda Primeira Câmara desta Corte, publicada no Diário Oficial do Estado de 26 de maio de 2016, para as providências cabíveis. Por oportuno, alerto de que o decido não é suscetível de revisão por esse Legislativo, conforme deliberação desta Corte de Contas, exarada no processo TC-A 010-535/026/94, publicada no Diário Oficial do Estado em 10 de 11 de 94. Apresento a Vossa Excelência protesto de estima e consideração. Edgar Camargo Rodrigues, Conselheiro Presidente, Primeira Câmara. Ao Excelentíssimo Senhor Valdomiro de Paiva, Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo. Decisão da Primeira Câmara. Data da sessão: 12 de 4 de 2016. Pelo voto dos conselheiros Renato Martins Costa, relator, Edgar Camargo Rodrigues, presidente, e Cristiana de Castro Moraes, da Igreja Câmara, ante o exposto no voto do relator, juntado aos autos, decidiu julgar irregular o concurso de projetos e os termos de parceria número 068/2009, de 31 de agosto de 2009, tomando conhecimento do termo de distrato celebrado em 30 de dezembro de 2009, adicionando-se o previsto no inciso 15 do artigo 2º da Lei Complementar número 709/93. Decidiu ainda, com fundamento no artigo 104, inciso 2, da referida Lei Complementar, aplicar ao responsável, senhor Carlos de Genique Júnior, prefeito à época da abertura do concurso de projetos e da assinatura do termo de parceria, multa no valor correspondente a 200 UFESPs, a ser recolhida ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas do Estado, nas agências do Banco do Brasil, na forma de Lei 11.077, de 20 de março de 2002. Decorrido o prazo recursal e ausente a prova junto a esse tribunal do recolhimento efetuado, no prazo constante da notificação prevista no artigo 86 da Lei Complementar nº 709 de 93, fica o cartório autorizado a adotar as providências necessárias ao encaminhamento de débito para inscrição na dívida ativa, visando posterior cobrança judicial. Procurador do Ministério Público de Contas, Tiago Pinheiro Lima. O relatório e voto, ou notas taquigráficas, juntadas pelo STG. Sérgio Siqueira Rossi, secretário, diretor-geral, 13 de abril de 2016. Acordo. Tribunal de Contas 92/007/11. Órgão público parceiro. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Organização da sociedade civil de interesse público. Instituto Sorrindo para a Vida. Autoridades que firmaram o instrumento: Carlos de Genique Júnior, prefeito, e Luiz Carlos Mandia, diretor-presidente. Objeto: termo de parceria objetivando o desenvolvimento técnico e operacional dos profissionais de saúde do município, da cogestão de saúde,
com utilização e aplicação dos recursos do SUS, na sua totalidade, gestão e manutenção dos programas de atenção básica, assistência farmacêutica básica, ações básicas de vigilância sanitária e epidemiológica e administração da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Em julgamento, termo de parceria celebrado em 31 de agosto de 2009, valor R$4.944.000, termos de distrato de 30 de dezembro de 2009, justificativas apresentadas em decorrência de assinatura de prazo nos termos do artigo 2º, inciso 13 da Lei Complementar 709 de 93, pelo conselheiro Fúlvio Julião Biasi, conselheira Cristiana de Castro Moraes e conselheiro Renato Martins Costa, em 1 de março de 2011, 5 de 8 de 2013 e 30 de 9 de 2014. Advogados: Guilherme Antibas Atique, Marcelo José Pimentel Barbosa, Augusto Vieira da Silva, Vitor Manuel Rufino Pereira dos Santos e outros. Fiscalizada por UR7 DSF 2. Fiscalização atual UR7 DSF 2. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acorda a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 11 de abril de 2016, pelo voto do conselheiro Renato Martins Costa, relator Edgar Camargo Rodrigues, presidente, e Cristiana de Castro Moraes, na conformidade dos correspondentes notas taquigráficas, julgar irregulares o concurso do projeto, o termo de parceria 068/2009, de 31 de agosto de 2009, e tornar conhecimento do termo de distrato celebrado em 30 de 12 de 2009, aplicando o disposto no inciso 15 do artigo 2º da Lei Complementar 709 de 93. Com fundamento no artigo 104, inciso 2 da Lei Complementar nº 709 de 93, aplicada ao responsável Carlos Reginique Júnior, prefeito à época da abertura do concurso de projetos e da assinatura do termo de parceria, multa no valor correspondente a 200 UFESPs, a ser recolhida ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nas agências do Banco do Brasil, na forma da Lei 11.077, de 20 de março de 2002. Decorrido o prazo recursal, é ausente a prova juntada a este tribunal do recolhimento efetuado no prazo constante da notificação prevista no artigo 86 da Lei Complementar 709 de 93, o cartório fica autorizado a adotar as providências necessárias ao encaminhamento do débito para a inscrição na dívida ativa, visando posterior cobrança judicial. Presente na sessão, o Procurador do Ministério Público de Contas, Tiago Pinheiro Lima. O processo ficará disponível aos interessados para vista e extração de cópias, independente de requerimento no cartório do conselheiro relator. Publique-se, São Paulo, 18 de maio de 2016. Edgar Camargo Rodrigues, presidente. Renato Martins Costa, relator. Está finalizada a leitura do expediente, senhor presidente. Projeto de Lei 08 de 2016, que autorize todos os vereadores, propondo denominação de nome de ruas, conforme foi feita a leitura pelo vereador, primeiro secretário, José Fernando Oliveira. E o projeto de lei 09 de 2016, também denominação de rua, proposto por todos os vereadores, e a moção de aplauso de autoria de todos os vereadores a Rodrigo Escudeiro pela participação
como voluntário, representando, levando o nome de Bom Jesus dos Perdões, também está em discussão pela ordem. Então, coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores, para quem quiser fazer uso sobre essas 3 proposituras. Já é votação ou só para aceitação? Na verdade, até independe de votação e parecer, tendo em vista que a propositura é firmada por todos os vereadores. Então, se houver alguma oposição contra, pode se manifestar nas palavras. A palavra está à disposição. Senhor presidente, eu acho que comentar a respeito dos homenageados, acho que dispensa a formalidade, até porque as biografias que acostam aí o projeto de lei já estão bem diversificadas, com realmente os homenageados são merecedores pelos relevantes serviços que prestaram à nossa comunidade. Então eu acredito que a propositura de autoria de todos merece todo o nosso respeito, todo o nosso apoio perante os familiares que se encontram aqui presentes. Alguém mais gostaria de fazer? Senhor presidente, também gostaria, jamais eu poderia deixar de umas palavras, quando tem um perdoense, nos representa muito. Parabéns, nosso filho perdoense. Senhor presidente, também quero dizer algumas palavras, especificamente ao senhor Joaquim Barbosa, foi vereador, presidente dessa casa, um lutador, um batalhador, principalmente pela causa das estradas, um destaque para a estrada do Morro hoje, conhecido como Morro da Cachoeira. Antes era aquela curva terrível que passava ali pela pedreira do Abel Poli, e com a sua luta, a sua dedicação na frente ao executivo, conseguiu convencer, acompanhou a obra de perto, junto com os funcionários da prefeitura, e executou hoje aquela importante subida da cachoeira que dá acesso à vista direita da cachoeira. Quero também dizer, na sua gestão como presidente, adquiriu o primeiro veículo para a Câmara Municipal, prova já de uma total, já começa uma liberdade da Câmara, onde até então a Câmara era restrita à Prefeitura, exclusiva à Prefeitura. Para um vereador ter um carro, tinha que pedir as bênçãos ao prefeito para poder ter o seu deputado. Com essa iniciativa já começou a abertura, já tinha o carro próprio da Câmara, e já começou a ser uma Câmara, uma casa legislativa, onde até hoje esse progresso continua. Então é importante saltar com o vereador aqui da casa, um ilustre cidadão, um excelente comerciante, um orgulhoso pai de família, que hoje, mais do que merecido, recebe ali aquela importante rua, uma bonita rua, um loteamento moderno, lugar alto, onde era a região que ele mais amava, senhor presidente. Ele tinha uma chácara ali nas mediações, sempre teve a sua criação por ali, seu convívio, seu plantio. Então, onde ele está, com certeza estará feliz e alegre com essa atitude aqui da casa, onde ele muito bem representou. Parabéns aos familiares que aqui estão. Quero também dar um forte abraço aqui ao nosso atleta, perdoense, escudeiro, muito amigo da gente já desde a época do bicicross. É muito importante quando um cidadão perdoense se dá como você foi. O outro homenageado, que é junto, não desmerecendo, mas ele foi por uma chamada oficial. Ele era um aposentado e foi chamado, mas você se demonstrou voluntário. Foi à frente do problema que até então a população inteira brasileira pensava que ia ser, mas pelo contrário, graças a pessoas como você, foi maravilhoso aquele evento. E o Brasil saiu com um ponto favorável aí nessa questão esportista. Também, senhor presidente, dizer da dona Rima, uma excelente pessoa, cidadã perdoense mesmo. A dona Rima era uma segunda mãe para todo mundo que conviveu com ela, principalmente na escola. Ela, como foi bem na biografia, levava até cobertores dos alunos pobres, principalmente das olarias, nessa época terrível de inverno. Muito bem merecidos os nomes, eram as minhas palavras.
Posso falar daqui mesmo, não, presidente? Boa noite, nobre presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite, população presente. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar o Rodrigo, meu sobrinho, na qual foi até o Rio de Janeiro, né? Parabéns, Rodrigo. E não só por isso, mas por todos os nomes que você leva com os perdões a outras cidades. Você foi para fora do país, você levou com os perdões. Então, é muito merecido. Você é um garoto que luta pela vida, que luta para mostrar que Bom Jesus Perdões não tem só coisa ruim, coisas boas. Então, eu deixo aqui meu parabéns a você, a Maria, pela educação dos seus filhos. Meus parabéns, Maria, e que continue assim, mostrando Bom Jesus Perdões aonde você for. Parabéns, Rodrigo. Também poderia falar ao nosso filho do São Joaquim Barbosa, saudoso. Parabéns pelo nome da rua. É tão difícil a gente falar porque nome de rua vive daí que outra pessoa é viva, mas infelizmente a lei não permite. Se permitisse, seria muito mais emotivo ele estar aqui vendo. Então, aonde ele esteja hoje, com certeza ele está alegre. E é um nome merecido, como o Fernando mesmo aqui falou, foi presidente da Câmara, foi o primeiro carro que foi comprado. E a amizade que ele deixou aqui em Bom Jesus Perdões, 50 anos aqui em Bom Jesus Perdões, um mineiro, você sabe que Bom Jesus Perdões é a terra dos mineiros, né? Então, meus parabéns. A dona Rima, com os familiares, não está aqui, mas também uma senhora que todo mundo conhecia na cantina de escola. Deixo aqui também meus parabéns à família. A Valdemar Ramos também, que estava aqui, a família, acho que teve que sair. Também uma pessoa brilhante, na qual a infância da gente, a gente ia na cidade, no bar dele, comprar mortandela e só comprar batata recheada. A gente trabalhava no bar de costura, a gente acabava indo lá comprar essas milanças, né? O seu Kio Sacata, não o conheci, mas também a família Sacata é bem conhecida aqui em Bom Jesus Perdões. Deixo um abraço a todos, uma homenagem mais do que merecida. Dona Maria Santos também, da Pastoral da Criança. Quem não a conheceu? Vivia pesando as crianças, fazendo aquele farelo para as crianças. É uma pena que hoje não exista a Pastoral da Criança, porque isso faz falta em nosso município. Precisamos resgatar. Isso, conversar com o padre Paulo, para ver se consegue resgatar essa Pastoral da Criança, montar uma nova sede e dar continuidade, porque isso faz falta para os perdões. Não podemos deixar acabar. Acabou, mas podemos tentar voltar novamente. Então é isso, Rodrigo. Parabéns a todos. Infelizmente, aqueles que levaram a homenagem não estão aqui, mas os familiares, tenho certeza que são contentes pelos nomes. Muito obrigada. Alguém mais? Você que quiser uso? Rodrigo, parabéns pela conquista. Mesmo fazendo um trabalho voluntário, a gente sabe que não é fácil conseguir. E é uma lembrança que única, porque as próximas vai ser no Japão e assim em outros países, e eu acredito que você é um brasileiro privilegiado de ter participado e sentido aquela emoção que a gente pela TV já se emociona. Ao vivo deve ser muito gratificante e que eu desejo para você que você leve isso como um aprendizado para a sua profissão. Você já é um excelente professor, que acompanha a sua eficiência, a sua determinação, o seu caráter. E eu desejo para você todo o sucesso do mundo e eu tenho certeza que você vai ser vencedor. Já é vencedor. Parabéns, viu? Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Bom, ninguém se manifestando, só por questão de formalidade, o projeto 8, ele está de denominação de nome alojador público ao Anair Santos Passos Serrilhas, o Valdemar Ramos, o Yokio Sakata e a José Joaquim Barbosa, o loteamento Santa Marta. Para quem não conhece, o loteamento Santa Marta é aquele da estrada da Aneguara, sentido Camargo, loteamento de médio e alto padrão, né, com toda a infraestrutura, e aprovado pela legislação, será, inclusive, inserido as placas com os nomes de ruas, né? Mas nós vamos submeter, só por questão de formalidade, à votação. O projeto 8, 2016, de autoria de todos os vereadores, dando denominação ao nome de logadores públicos, ruas, no loteamento Santa Marta, nesse município. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes Souza Carneiro. Aprovado. José Fernando de Oliveira.
Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Rosângela de Souza Pafano Escudeiro. Aprovado. Rosilene Camargo Fazinato. Aprovado. E Vanderlei Bocuto Teixeira. Aprovado. O projeto foi aprovado por unanimidade de voto e será tomada as devidas providências. Com relação ao projeto de lei 09/2016, também dando denominação à rua conforme o levantamento topográfico, essa rua ela está inserida próximo ali àquele loteamento, antes do convênio, do lado esquerdo, à margem ali do córrego, onde o Jorge Galvão fez o loteamento, está regularizado e está denominando aquela rua com o nome de Dona Rina. O projeto está em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes Souza Carribeiro. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Rosângela de Souza Pavão Escudeiro. Aprovado. Rosilene Camargo Fazinato. Aprovado. E Vanderlei Bocuto Teixeira. Aprovado. O projeto foi aprovado por unanimidade de voto. Será procedida às determinações legais. Com relação à moção de aplauso, ao ilustríssimo cidadão esperuense Marcos Bueno e Rodrigo Escudeiro, a moção está em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes Souza Carreiro. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Rosângela de Souza Pavano Escudeiro. Aprovado. Rosilene Camargo Fazinato. Aprovado. E Vanderlei Bocuto Teixeira. Aprovado. A moção foi aprovada por unanimidade de voto. Fazendo parte dessa formalidade, eu gostaria de convidar o Rodrigo para que viesse aqui à frente e solicitar a vereadora Rosângela e a vereadora Rose para que fizessem entregue desse certificado em sua homenagem. Bom, dando o procedimento, a indicação feita pelo nobre vereador Alexandre, a palavra está aberta caso queira fazer algum pronunciamento, e será oficiado conforme solicitado pelo nobre vereador. Bom, ninguém se manifestando, nós iremos passar para a votação e a discussão dos projetos recebidos das comissões. Antes de passar para a segunda parte, eu faço uma ressalva que, conforme solicitado pela Comissão de Justiça e Redação, o projeto 23, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, foi retirado da pauta, conforme solicitação, requerimento de vista, feito da seguinte forma. A Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, os seus membros abaixo assinados, nós temos disposto no artigo 216, inciso 1, combinado com o artigo 232, parágrafo 1º e 2º, ambos do regimento interno desta Casa, requer o pedido de vista do projeto de lei 23 de 2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento
programa de 2016, no crédito adicional especial no orçamento do programa de 2016, no valor de R$ 660 mil para estudo e emissão do seu parecer. Então, essa presidência deferiu o pedido nos termos do regimento interno. Com relação ao projeto de lei 21 de 2016, ainda não foi prestadas as informações conforme solicitado pelos membros da Comissão de Orçamento e Finanças. Então, realmente aguarda a primeira prestação de informações para depois a gente realmente submeter a votação. Então, solicito ao primeiro secretário que faça a constatação de quórum para nós iniciar a discussão e a votação do projeto. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Hélio José Viana Gonçalves. Presente. José Fernando de Oliveira, presente. Paulo Sebastião Bueno. Presente. Pedro Domingos de Oliveira. Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Rosângela de Souza Palmar Escudeiro. Presente. Rosilene Camargo Pazinato. Presente. Vanderlei Bocuso Teixeira. Presente. Valdomiro de Paiva. Presente. Está realizada a constatação do quórum. Está vendo o quórum legal, submeto à deliberação e votação dessa casa o projeto de lei complementar 03 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre a reorganização do regime próprio de previdência do município de Bom Hospital do Estado de São Paulo, conformidade com a legislação federal e adota outras providências. Esse projeto está em inscrição. Senhor presidente, com relação a esse projeto, eu acho que esse projeto já foi bem debatido em primeiro turno, então acho que a votação já foi unânime no primeiro turno, não vejo assim necessidade para voltar ao debate. Então acho que vai, da minha parte, tem aprovação também em segundo turno. Então vamos votar. Em segundo turno, Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes Souza Carribeiro. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Rosângela de Souza Pafano Escudeiro. Aprovado. Rosilene Camargo Casinato. Aprovado. Vanderlei Bocuso Teixeira. Aprovado. O projeto está aprovado em segundo turno por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente recebido das comissões com relação ao projeto de lei complementar 22 de 2016. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, em 12 de agosto de 2016. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer número 13/2016. Nós, abaixo assinados, membros da comissão acima citada, tivemos em mãos para analisar e emitir nosso parecer ao projeto de lei complementar número 22/2016, de autoria do Executivo Municipal e substitutivo ao projeto de lei complementar número 16/2016, dispondo sobre altera as alíquotas de contribuição previdenciária devidas pelo município de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, ao regime próprio de Previdência Social, RPPS. Parecer. A alteração da alíquota refere-se ao novo cálculo atuarial apresentado, de modo a manter o equilíbrio do regime previdenciário, para que este não se torne deficitário. Ao projeto está acostado o demonstrativo da tabela de financiamento do déficit atuarial. Sobre o aspecto das contas e orçamentos, o projeto de lei encontra-se apto, portanto, somos favoráveis à sua aprovação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva, presidente. Rosilene Camargo Pazinato, relator. Paulo Sebastião Bueno, membro. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 27/2016. Nós, abaixo assinados, membros da comissão acima citada,
tivemos em mãos para analisar e emitir parecer ao projeto de lei número 22/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal, substitutivo ao projeto de lei complementar número 16/2016, dispondo sobre altera a alíquota de contribuição previdenciária devida pelo município de Bom Jesus dos Perdões ao regime próprio de Previdência Social, RPPS. Parecer. Cuida o projeto de lei em exame de apresentar novas alíquotas das contribuições devidas ao Fundo de Previdência pelo município de Bom Jesus dos Perdões para garantir o equilíbrio financeiro, calculadas de acordo com o novo cálculo atuarial para o período. O projeto em exame é exigido e legal, tratando-se, no mais, de uma necessidade imposta pela legislação que regulamenta a matéria. Portanto, nosso parecer sobre o aspecto jurídico e legal é pela aprovação do projeto de lei. Diego Mendes Souza Carreiro, presidente, Rosângela de Souza Calvano Escudeiro, relatora, Hélio José Vieira Gonçalves, membro. Está finalizada a leitura do parecer, senhor presidente. Bom, projeto de lei 22 de 2016, de autoria do chefe executivo, altera as alíquotas de contribuição previdenciária devido ao Instituto de Previdência do município de Bom Jesus dos Perdões, está em discussão. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, público presente e internautas. Esse projeto, nesse ano, senhor presidente, esses projetos relacionados à Previdência Social têm sido tema de bastante discussão, principalmente no final do primeiro semestre e agora no começo desse segundo semestre. Observa que o projeto de lei, o mesmo projeto de lei, era o número 16, que foi dado entrada no primeiro semestre. No segundo semestre, a alíquota já era outra. Era para a gente ter votado no primeiro semestre um valor de uma alíquota. Só que sempre no começo, na primeira semana do segundo semestre, a Previdência, o Instituto, a Previdência Nacional, o Ministério da Previdência Nacional estabelece a nova alíquota e então o INSS e os fundos de previdência têm de acompanhar essa tabela. E quem vota essa tabela sempre é a Câmara de Vereadores. Nunca é por decreto do prefeito. Então, todo ano, agora parece que está alinhada essa conversa, sempre vai ser no segundo, na primeira semana do segundo semestre, essa nova, todo ano, nova, ou abaixa ou aumenta a alíquota, mas tem que ser votado pela Câmara de Vereadores. Senhor presidente, bom, com relação aos temas, quando se trata de fundo de previdência, como diz o Fernando, já foi muito discutido aqui, e a gente sabe, né, da preocupação que o não recolhimento profundo de previdência na data fixada. Isso está vem causando já há alguns anos, né, uma complicação nas finanças do município, né? Isso é muito preocupante. A dívida tem aumentado e muito, até o que resultou a reprovação das contas do exercício de 2012. Então a gente tem que ficar muito atento a essa contribuição da parte patronal com o Fundo de Previdência, até porque essa correção da alíquota, ela vem no sentido de que o Fundo de Previdência não se torne ainda mais deficitário, porque nós somos sabedores também que o dia que o fundo for mais deficitário ainda, a responsabilidade é do município, é da prefeitura. A prefeitura que tem que arcar com todos esses
com esses custos do déficit que o fundo possa vir a sofrer no longo dos anos. Então é importante que tenha essa correção da alíquota, até para ir tentando manter um certo equilíbrio, certo? Para que a coisa não descambe ainda mais. Haja visto aí esse pedido de parcelamento dessa dívida com o fundo em 240 meses, eu tenho convicção que a dívida é consolidada, a dívida existe, mas entendo que a gente precisa tomar muito cuidado para votar esse projeto, porque é muito tempo, 240 meses são 20 anos. E às vezes o projeto do Executivo, ele não vem bem explicado, que é o caso desse projeto na qual nós pedimos informações e até agora o Executivo não passou essas informações. Como que a gente vai votar um projeto que a gente não sabe o valor da dívida, não sabe o valor das parcelas? Então os projetos do Executivo precisam vir aqui para casa mais explicado, mais detalhado, para a gente ter uma real convicção daquilo que está votando. Mas com relação ao projeto em pauta que está sendo discutido, com relação às alíquotas, eu acho que é um projeto coerente e realmente tem que se acompanhar o equilíbrio. Então, com relação a esse projeto, o meu voto é favorável, senhor presidente. Então o projeto está em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes Souza Calimiro. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Rosângela de Souza Pavano Escudeiro. Aprovado. Rosilene Camargo Casinato. Aprovado. E Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Bom, terminada a leitura, eu solicito à senhora secretária que proceda a leitura do expediente recebido de terceiro. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, requerimento número 25 de 2016. Requeremos à mesa ouvir o plenário e cumpridas as formalidades regimentais que seja oficiado ao Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões para que forneça para a Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões a lista de todos os equipamentos imobiliários novos que foram comprados para dotar as novas unidades mista de saúde da Vila Operária e Travessa Bélgica, especificando a listagem dos bens por unidade da unidade mista de saúde. Sala das Sessões, 8 de agosto de 2016. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Excelentíssima Senhora Rosilene Camargo Pazinato, vereadora da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, conforme solicitado o requerimento número 25 de 2016, que há pouco foi lido, na sua autoria encaminhamos anexo à cópia proposta de aquisição de equipamentos materiais permanente, recurso da emenda parlamentar do Ricardo Izar Júnior, cujo projeto foi aprovado pelo Ministério da Saúde. Nesta proposta constam todos os equipamentos e materiais permanentes adquiridos para a unidade mista de saúde da Vila Operária e ainda não entregues. Informamos ainda que para a unidade da Travessa Bélgica não foi adquirido nenhum equipamento ou utensílio. Atenciosamente, Ana Lúcia de Almeida, secretária da Saúde. Dentro da resposta, tem um conteúdo do requerimento que encontra à disposição dos novos colegas, caso haja interesse. Casa do Pequeno Trabalhador de Atibaia, Capeta, ofício número 257 de 2016. Atibaia, São Paulo, 16 de agosto de 2016. Ao excelentíssimo senhor Valdomiro de Paiva, presidente da Câmara de Vereadores de Bom Jesus dos Perdões.
Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos a presença de Vossa Excelência solicitar as dependências do plenário da Câmara de Vereadores para o dia 30 de agosto do decorrente ano, às 8 horas. O tema que será abordado na oportunidade será a aprendizagem profissional, conforme preceitua a Lei 10.097/00. Outro sim, desejamos convidar Vossa Excelência e demais vereadores para esse encontro que acreditamos ser útil para a nossa comunidade. Certo, de costumeira atenção, ficamos no aguardo do posicionamento de Vossa Excelência, renovando expressões de alta consideração e apreço. Atenciosamente, Guidário Antiqueira, presidente da Casa do Pequeno Trabalhador de Atibaia. Ele envia o convite à Casa do Pequeno Trabalhador de Atibaia, com o apoio da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, e convida os senhores representantes das empresas desse município para participar do primeiro fórum de aprendizagem, onde será apresentados os procedimentos do projeto de acordo com o preceito da Lei 10.097/00, dia 30/8/2016. Local: Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, às 9 horas. Sindismar, ofício número 158/2016. Empréstimo da plenária. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Valdomiro de Paiva. Sindismar, Sindicato dos Servidores Municipais de Arujá e região, vem respeitosamente, presença Vossa Excelência, solicitar o empréstimo da plenária da Câmara Municipal no dia 24/8/2016, às 17 horas, para a realização da Assembleia entre os sindicatos e servidores da Câmara Municipal. Certo de poder contar com os dignos empréstimos de Vossa Excelência, antecipando os agradecimentos e reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Miguel Ângelo Latini, presidente. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidência. Comunicado CM1 158383 de 2016. Brasília, 11 de agosto de 2016. Ao excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade PREFMN de Bom Jesus dos Perdões. Programa Alimentação Escolar, EJA, 3/8/2016, 1.728. Alimentação Escolar do AEE, 3/8/2016, R$60. Alimentação Escolar Ensino Médio, 3/8/2016, 7.900. Alimentação Escolar Creche, 3/8/2016, 7.300. Alimentação Escolar Pré-Escola, 3/8/2016, 7.300. Alimentação Escolar Ensino Fundamental, 17.570. PENAT 006, 1.840,15 centavos. PENAT 006, 6.434,35 centavos. PENAT 006, 3/8/2016, 666,90 centavos. Encontra também o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, é o informativo Controle de Zoonose do século XXI, doenças que permeiam relação milenar com cães e gatos e ainda hoje impõem desafios à saúde pública. Também está aqui para quem tiver interesse. Curso sobre controle interno com o professor Flávio Corrêa Toledo Júnior, dia 2 de setembro de 2016, às 9 horas e às 16 horas, Avenida Paulista, número 726, 17º andar, bairro Bela Vista, São Paulo. Inscrições
fazer por e-mail, está aqui também, se caso queira de algum novo colega, pode estar procurando a própria presidência. É só, presidente. Obrigada e boa noite. Todos os expedientes do terceiro estarão à disposição dos interessados e posteriormente serão arquivados. Terminados os expedientes da pauta em segunda parte, e não havendo mais nada a se tratar, eu coloco a discussão dos vereadores à tribuna para quem quiser fazer uso. Senhor presidente, só título de informação, eu passar aqui aos novos vereadores e a população presente e aos internautas, que no dia 27, agora no sábado, das 8 horas da manhã às 17 horas, estará sendo realizada a vacinação de cães e gatos aqui na região central da cidade, a Emiliane, frente ao Bradesco. E também depois estará sendo nos bairros. A relação dos bairros está no site do BJPTV. As pessoas que tiverem a carteirinha do animal, por favor, levar. Se não tiver carteirinha, pode ir sem, que também é feita no local. Importante que todos os animais caninos têm que ser levados com coleiras, os que são bravos têm que ter a focinheira e os gatos têm que ser levados na gaiola. É só, presidente. Alguém mais gostaria de se manifestar? Bom, desde manifestando, eu não poderia deixar também de dizer que a propositura feita por essa casa, em nome de todos os vereadores, em relação aos jogadores públicos, a dona Nair Basso, né, o Valdemar Ramos, o Eupio Sacato, o José Joaquim Barbosa e a Firma São Ferreira, nada mais justo. Então, dispenso qualquer tipo de cumprimento, tendo visto que os currículos e as palavras dos vereadores que antecederam a minha fala já disseram tudo. Eu acho que nada mais justo e merecido o nome dessas pessoas que tanto fez para o bom Jesus dos perdões. Então, essa casa cumpriu o seu papel, denominando aí a denominação desse jogador de futebol. Ao Rodrigo, eu quero parabenizá-lo, né, pela participação, pela a representatividade em nome de Bom Jesus dos Perdões. Está de parabéns, tá? Para você como sua família, e já é de conhecimento bonito que você vem dando orgulho para a nossa cidade. Parabéns. Senhor presidente, gostaria também. Todos nós, perdoeiros e vereadores, temos conhecimento que está fazendo uma obra lá no começo, lá, Souza Bueno, Loja 100, Unipel. Aquela obra ali é custo da prefeitura e o comércio está patrocinando. Está fazendo uma venda lá para a questão de águas pluviais. Entendeu? Começou, vai chegar até lá na Rua Brasil. E daí ela vai virar. Foi feito o levantamento de topografia, porque quando chegar lá na Avenida Bom Jesus, aquela água vai desafogar uma coisa e vai afogar o outro lado. Porque a água vai tirar daqui, chegava na Avenida Bom Jesus, que fica marginal, aquela água vai invadir. Eu quero saber se é a prefeitura ou é o comércio que está patrocinando aquela obra lá. Pedi uma parte, presidente. Ali teve o seguinte, vereador, foi onde está dentro das indústrias, foi uma parceria pública e privada. O senhor Estelianos, que é da Unipel, e o Sérgio Cassiatore da SLT Têxtil, foi o que bancaram o valor da obra. E a prefeitura, então, daquela rua ali da Santos Dumont. Lá atrás, onde vai sair a água, lá a Rota das Bandeiras já foi avisada. Ela já foi avisada. Você, não, vereador, sabe que ali é um cálcio, né? Então, e ali, eles têm que fazer uma galeria. Outra pergunta também, foi alterado a questão que vai hoje está passando para a Rua Brasil, Paraguai, o coletivo de Bom Jesus dos Perdões. Só que eu vejo para mudar, pelo menos uma parada, ponto de onde tem que ter. Não tem. Na verdade, tem uma briga. Eu sou motorista de ônibus, eu conheço. Seu Raimundo, Como é que o ônibus vai parar
ponto de hoje, pelo menos, um abrigo pelo povo. Eu estou falando de Seu Raimundo, é melhor para o povo. o senhor está completamente certo, é isso mesmo. Só que os motoristas, junto com a aviação antibiótica, pelo que eu sei, pelo que eu participei, eles mesmos vão fazer esse mapeamento durante um tempo de 30 a 45 dias. Aí os motoristas, como o senhor disse que o senhor vão estar comunicando à Prefeitura e à Aviação Atibaia os melhores lugares para estar fazendo esse ponto. Por que isso? Porque a olho, pode acontecer de você colocar o ônibus num lugar numa casa que prejudica alguma família, ou num lugar que atrapalha o trânsito. Então, os próprios motoristas vão estar fazendo, nesse período de 30 a 45 dias, um mapeamento do melhor lugar para estar comunicando depois a Prefeitura para estar resolvendo. Então, é uma adaptação. Assim, aos meus olhos, vamos pensar positivo. O mais importante é que o ônibus está indo lá. Agora, o detalhe final, com o tempo vai se acertando. O ruim é quando não tinha, que aí as pessoas subiam com as crianças pequenas, com sol, com chuva. Então agora o ônibus, mesmo com essa dificuldade de ainda não ter o lugar definido, mas o mais importante é que já teve uma conquista, já está subindo. Agora é só o detalhe. Vereador, muito orgulho do motorista, eu vou responder ao senhor. Subir na Rua Brasil, ali tem uma pracinha. Eu, como motorista, ali quando encontro um ônibus, o carro não passa. Eu já levei o conhecimento do engenheiro Márcio, para ele abrir mais 8 metros e fazer uma rodagem. Mas até hoje, nada. Quando o motorista para no ponto do ônibus e der um marco lá, ele está segurado, se tiver nada, ele está errado. Se o carro chegar para mim, ele está para um lugar que não é certo. 15 anos de motorista aqui, trabalhando aqui dentro da Novo Milênio, eu conheço da lei. Se você parar no lugar, se você vier lá, você parou o carro para frente, você quer ter o lugar. Mas ele para. O outro não parar. Então, Raimundo, eu disse que você está certo, eu não contrariei, eu só expliquei que quem vai fazer essa programação de onde vai ficar o ponto são os motoristas, como você é. Agora, é o que eu disse, o motorista vai ter esse tempo para estar organizando isso. E eu tenho certeza que vai dar certo. Nós começamos lá da Avenida São João. Mostre para mim um lugar que tem um marco, parada de ônibus. Não sei. E falta nós, vereador, que não é só eu, nós, vereador, solicitar, pedir para colocar o departamento de trânsito. Vamos fazer hoje. Não é só eu, não é nós, que representamos o povo. Porque quando o motorista para, tem que ter lá, parada de ônibus. E nós não temos, e pode andar na cidade inteira. Bom, eu até sugiro que eu faça uma indicação para que realmente coloque lá os pontos de ônibus. Senhor presidente, vamos pedir para colocar para todo lugar da cidade. É vergonhoso, uma cidade nova tem 311 anos. Não temos um ponto de ônibus, não temos um abrigo. Então, muito amor, pode é um abrigo que a pessoa tem que ficar lá debaixo. É chuva e sol. E a cobrança demais. Eu não estou pedindo para mim, estou pedindo pelo povo no geral que usa o ônibus que vai para Atibaia trabalhar e buscar o seu pão cada dia para ter essa nova consciência. Está corretíssimo. Eu quero informar os senhores que o tenente Marcos provavelmente não pôde comparecer por motivo de força maior. Ele será convidado a comparecer nesta casa para que nós possamos homenageá-lo também com relação à sua participação lá nas Olimpíadas. Só para finalizar, eu quero também deixar bem claro, como nós estamos no ano eleitoral, hoje a promotoria do Tribunal Regional Eleitoral e a promotoria da 16ª Zona, que é a nossa, solicitou dessa casa cópia do processo de cassação do ex-prefeito Carlos Henrique Júnior e o seu afastamento por improbidade administrativa tramitado pela Justiça. Eu quero deixar bem claro que nós estamos atendendo às solicitações dos órgãos públicos, nesse caso, o Ministério Público. Então, realmente, qualquer comentário dizendo que a Câmara tem interesse de ser parcial ou imparcial, realmente não procede. Nós só estamos atendendo
às solicitações do Ministério Público. Portanto, não havendo mais nada a se tratar nessa questão, eu declaro encerrada a